Fala galera do Motiva, tudo bem? Infelizmente, por essa necessidade de pararmos as nossas aulas presenciais e para o bem maior de todos, vamos manter um contato aqui virtual. Independente desse contato, mesmo sendo virtual, a gente vai estar tentando fazer o melhor trabalho da melhor maneira possível e estabelecer aí um contato para que os estudos não parem e vocês possam estar conseguindo acompanhar da melhor maneira possível. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a discussão da aula de hoje. Nós vamos falar sobre um conteúdo que a gente até já tinha iniciado em sala, mas aí vai servir como justamente um reforço, quando a gente falou sobre os elementos da comunicação. Aí, para exemplificar, eu trouxe uma tirinha para vocês, onde temos a presença de dois personagens clássicos, que é a Mônica e a Mônica e o Cebolinha, onde o Cebolinha, no primeiro quadrinho, ele está segurando o telefone e ele tenta se comunicar com a Mônica. E ao tentar se comunicar com a Mônica, vejam aí na expressão facial dele que ele não está conseguindo, e é reforçado pelo balão, com a linguagem verbal do balão, não é? Como diz aí, ocupado. No segundo quadrinho ele tenta novamente e continua ocupado, tanto que ele reforça isso através da sua fala, ocupado de novo. Não conseguindo se comunicar com a Mônica, ele sai de casa e vai tentar conversar com ela pessoalmente. O jeito é falar com a Mônica pessoalmente. Ao chegar na casa da Mônica, ele também não consegue se comunicar e percebe que a Mônica está em outra ligação. Aí a questão diz assim: um dos elementos da comunicação está impossibilitando a comunicação entre o Cebolinha e a Mônica. Assinala a alternativa que representa esse elemento. Letra A ausência de emissor, o código desconhecido, a ausência de receptor, o canal fechado e a falta de referencial. Então, chamou a atenção de vocês que nesse conteúdo, que é o conteúdo clássico do Enem, que vai envolver justamente os elementos da comunicação e as funções da linguagem, é muito comum e natural que nas questões que vão aparecer no Enem para vocês, tem alguns termos bem específicos desse conteúdo. Voltando lá especificamente, justamente para vocês perceberem, na letra A tem um nome emissor, na letra B tem um nome código, na letra C tem um nome receptor, na letra D tem um nome canal e na letra E tem um nome referencial. Ou seja, para esse conteúdo especificamente, vocês precisam estar atentos a essas expressões que são extremamente importantes. Eu vou chamar a atenção de vocês para outra coisa. Há anos em que o Enem traz essas expressões, há anos em que o Enem traz o conceito dessas expressões. Por exemplo, emissor. Às vezes ele não traz o nome emissor, mas ele traz o nome como o remetente. Não traz o nome receptor, mas traz o nome destinatário. Não traz o nome emissor, nem remetente. Ele vai trazer o nome quem envia a mensagem. Ou seja, se ele não traz a expressão, ele vai trazer o conceito. Então, a primeira coisa que você precisa estar atento a esses nomes aí, que mais para frente a gente vai fazer uma revisãozinha desses elementos aí. Voltando para a questão, ela já nos ajuda a entender um pouco do conteúdo dos elementos da comunicação. E que elementos da comunicação são esses e por que eles são importantes? Aí vem justamente para a grande explicação que você precisa estar atento. Gente, sempre que a gente estiver se comunicando, em qualquer situação do dia a dia, em qualquer situação que seja ela formal ou informal, com poucas ou muitas pessoas, nesse exato momento que nós estamos nos comunicando, é porque os elementos da comunicação eles estão em pleno funcionamento, eles estão ativos, que é o que a gente costuma dizer. E se eles estão em pleno funcionamento, é justamente isso que permite a comunicação, a interação entre nós, certo? No caso lá da tirinha, é justamente isso. Um dos elementos, como ele já diz, está impossibilitando a comunicação. E que elemento é esse? Aí na letra A é a ausência do emissor. Será que realmente falta um emissor? Na letra B, o código desconhecido. Aí já vem a pergunta: o que danado é o código? Na letra C, a ausência de receptor. Na letra D, o canal fechado. E na letra E, a falta de referencial. Na letra A, ausência de emissor. Está faltando um emissor aí. O emissor, no caso aí, o principal seria o Cebolinha. Não está faltando um emissor, não é a ausência do emissor. B, código. Lembra uma coisa aí que você já deve ir anotando, né? Lembrando que a gente está falando dos elementos da comunicação, então você aí no seu mapa mental, no seu fichamento, que você deve estar fazendo aí, nos acompanhando, você tem que lembrar aí, o código é justamente a linguagem utilizada. Será que ele não conseguiu se comunicar com a Mônica pela falta de uma linguagem? Não, ele vai ter uma linguagem para se comunicar com ela. Na letra C, ausência de receptor. Letra D, o canal fechado. E letra E, falta de referencial. Vou focar um pouquinho na letra E por enquanto. A letra E, falta de um referencial. Referencial é assunto. Ou seja, no seu esqueminha aí, no seu fichamento, no seu mapa mental, anota aí. Referencial é assunto,
certo? É um sinônimo para assunto. Tem anos que o Enem traz a expressão assunto, tem anos que o Enem traz a expressão referencial. Então, referencial é assunto. Então, voltando para a tirinha, é a falta de referencial? Com certeza não. Ele tem um assunto para tratar. Paulo, mas a gente não sabe o assunto. Sim, nós não sabemos o assunto, mas não significa que isso é o que prejudica a falta de comunicação, certo? Ele só não consegue colocar em prática esse referencial, ou seja, esse assunto. Aí nos sobram as letras C e D. Na letra C, a ausência de receptor, ou letra D, o canal fechado. Será que está faltando um receptor? Quem é o receptor aí? É Mônica. A Mônica está presente? Sim. Paulo, mas no primeiro momento ele liga e está ocupado. Sim, ele está ocupado, justamente porque o receptor está em outra situação. Mas o receptor está lá. É tanto que ele vai à casa da Mônica. No último quadrinho ele chega e a Mônica está lá, que é justamente a receptora da informação. O destinatário da informação, ela está lá. Então não é a letra C, a ausência de receptor. É justamente a letra D, o canal fechado. E que canal ou canais são esses? Num primeiro momento, o canal é o telefone. No último quadrinho, o canal é justamente essa linguagem face a face, a comunicação face a face. Paulo, mas no primeiro quadrinho ele também utilizaria da fala, sim, reforçado pelo telefone. E no último quadrinho é literalmente a fala, a linguagem face a face, que é justamente a comunicação face a face, que fica justamente prejudicada porque o canal está fechado. A Mônica está em outra situação, ele não conseguiu estabelecer o canal. Então, galera, a primeira grande informação para vocês é essa. Sempre que há comunicação, para ter essa comunicação, preciso que os elementos estejam ativos, em pleno funcionamento. Vejam lá que no caso da tirinha, na situação da Mônica, o problema era justamente no canal. Tinha um emissor, tinha um receptor, tinha um código, ou seja, a linguagem, tinha um referencial, tinha um conteúdo sim para ser discutido, mas faltava justamente a questão do canal, que ele não conseguia estabelecer o canal, justamente porque o canal estava ocupado, seja na hora do telefone, seja lá presencialmente. Nesse exato momento, já que estamos nos comunicando, é porque esses elementos estão plenamente ativos. Então, aqui a gente está tendo um emissor preponderante, vamos dizer assim, predominante, que sou eu, o professor, receptor, você que está aí em casa, escutando as informações, certo? Estamos tendo um referencial, um assunto? Sim, com certeza. Só que antes de me aprofundar nisso aí, você em casa aí no seu esqueminha, você vai precisar lembrar justamente disso aqui, os elementos da comunicação, que literalmente são 6 elementos. Temos um emissor, temos um receptor, esse emissor envia para o receptor uma mensagem, essa mensagem está pautada em um referente, o referente, que é o assunto, essa mensagem está pautada em um código, e será enviada através de um canal. E você aí de casa que está nos acompanhando, a gente tem vamos dizer assim, uma tradução do que seriam esses elementos, ou das palavras ou expressões mais comuns que podem aparecer como sinônimos para esses elementos na hora da sua prova. Então se liga aí. O emissor é o remetente, o receptor é o destinatário, o referente é justamente o assunto, a mensagem eu vou deixar para comentar por último. O código é a linguagem utilizada, que pode ser verbal ou não verbal, ou seja, praticamente utilizamos a língua portuguesa para nos comunicar. O canal, que ele pode ser físico ou virtual, que é justamente o meio. E por último, deixei a mensagem aí. A mensagem é justamente a forma, a estrutura, como esse texto está organizado. Aí, olha para cá. Vamos aqui prestar mais atenção. São 6 elementos. Vamos colocar em prática aqui nessa situação que a gente está se comunicando aqui. Se está tendo comunicação é porque os 6 elementos estão ativos. Vamos lá. Quem é o emissor? Paulo, o professor que se comunica com vocês. Quem é o receptor? Você que está aí em casa me assistindo, você é o receptor. Qual é o assunto? Ou seja, o referente. Os elementos da comunicação. Esse é o nosso conteúdo. Esse é o assunto que a gente está discutindo. Vamos deixar a mensagem por último. Qual é a linguagem que eu estou utilizando? Estou usando do quê? Da língua portuguesa. Aqui, ó, estou me comunicando através de uma linguagem verbal. Ou seja, estou utilizando a língua. Lembra, língua é uma forma de linguagem verbal. Ou seja, a linguagem verbal é língua. Beleza? Qual é o canal? Estou usando o meio físico ou virtual? Aqui eu tenho um canal virtual, que é através do quê? Dos aparelhos tecnológicos que a gente está se utilizando. Lógico que eu estou me utilizando também da fala, mas via um aparelho tecnológico, via uma tecnologia, literalmente, certo? E por último, a mensagem.
Aí volto lá no esqueminha para você não esquecer. Anota aí, gente. Mensagem é sempre a forma, a estrutura de como esse texto está organizado. Aí, galera, coincidentemente, exemplo mais prático, um dos elementos mais práticos é justamente isso. Esse assunto que eu estou passando para vocês, qual é a forma que está sendo construído? Vejam que por uma questão de um contexto social, nós não podemos estar naquelas nossas aulas tradicionais, assim, vamos chamar de sala de aula, todo mundo enfileirado, onde eu vou estar explicando no quadro, escrevendo, topicalizando. Precisamos nos ajustar. E hoje aqui a gente está vamos chamar de uma videoaula, certo? Então, a minha aula está sendo através de uma videoaula, ou seja, a forma, como a estrutura está sendo diferenciada. Tem algumas coisas parecidas com a aula presencial, sim, mas tradicionalmente permanecem algumas coisas, sim, porque tem uma exposição oral, estamos discutindo o conteúdo, certo? Mas algumas coisas caem por terra. Por exemplo, não nos está sendo permitido a questão da interação, que é muito comum na aula presencial. Então a gente estamos construindo a nossa comunicação através basicamente dessa videoaula, onde eu só apresento o conteúdo para vocês. Beleza? Mas não deixa de ser aula. É tanto que a gente chama agora de videoaula, ou seja, mudou a forma, a estrutura, o jeito, ou seja, mudou a mensagem. Não confundam mensagem com referente. Mensagem é a forma, é o conteúdo. Beleza, galera? Então, para encerrar essa minha fala inicial, não esqueçam, os elementos da comunicação sempre são 6. Emissor, receptor, referente, mensagem, código e o canal. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Quando vocês receberem esse vídeo aí, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, que com certeza nós vamos estar esclarecendo da melhor maneira possível. Vou fazer um próximo vídeo para vocês, onde a gente vai estar discutindo mais exemplos, eu vou estar apresentando mais exemplos para vocês. Agora, da ênfase dada a esses elementos da comunicação, que é o segundo passo da nossa aula, quando a gente vai falar das funções da linguagem. A partir da ênfase que eu dou em determinados elementos dentro do texto, e um desses elementos da comunicação, nós vamos chegar nas funções da linguagem também. Beleza, galera? Valeu aí, abraço, bons estudos para vocês e com certeza em breve nós vamos estar voltando às nossas atividades normalmente em sala de aula. Valeu, saudades de todos vocês, abraço.